tá? Mas o som é de ki, tá bom? Agora, olha só. Não são dígrafos quando seguidos de A ou quando seguidos de E ou I, a vogal U for pronunciada. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que existem palavras que se escrevem da mesma forma, mas o som é diferente. Estamos falando de som aqui hoje, né? Então, olha só. Água, bilíngue, líquido, qual, tranquilo. Olha a diferença disso aqui, desta pronúncia aqui, tranquilo, para máquina. No caso da máquina, era um QUI também. QUI. Aqui, ó, máquina. Só que aquele QUI se lê ki, máquina. Esse QUI aqui, ó, se lê ui, ui. Eu escuto U também. Ui. Ai, professor, como é que a gente vai saber? Esse aqui não tem jeito, tem que ouvir, né? Tem que ver e ouvir, né? Para saber. Não tem como saber, tá? Tem que ler, né? E eventualmente ouvir, tá? Porque não tem nenhuma dica na palavra que vai te levar a isso, tá? Mas existe isso, eu tô mostrando que existe, tá? Então é a mesma escrita, né? Ó, mas são pronúncias diferentes, tá? E por fim, aí eu vou abrir para perguntas, então vejam aí se tem perguntinhas, tá? Dígrafos vocálicos. Lembra lá no comecinho eu falei que ia falar do em, on. É agora. E do M, do N, tá? Dígrafos vocálicos. Também são sons de dígrafos. Duas letrinhas que juntas formam um único som, tá? Mas agora com as vogais. Olha só, os dígrafos vocálicos são formados quando as vogais são sucedidas das consoantes N de Neymar e M de Maria, representando fonemas vocálicos nasalizados. O que é isso mesmo, professora? Quando a gente diz que um fonema é nasalizado, o som, né, é nasalizado, é porque o ar passa pelo nariz da gente. Quando a gente fala passou um arzinho lá. Em, in, on, São sons nasalizados. Passa pelo nariz da gente, tá? O ar. Vejamos exemplos de palavras com dígrafos vocálicos. Então, eu vou ler os exemplos primeiro e depois eu vou falar da regra, tá? Essa regra é fácil, tá? Olha só. Em, in, on, Lembra que eu falei para vocês que M só tem som de me na língua portuguesa quando ele tem vogal depois dele. Lembra disso? Machado de Assis, menino, mingau, montanha, sei lá, tá? Quando ele não tem, o som é em, on, boca aberta, tá? Em, in, on, Eu não fecho a boca. Isso é importante, tá? Vou ler, daqui a pouco eu vou explicar tudo, tá? Ambulância, campeão, lembrança, sempre, símbolo, limpo, ombro, sombra, cumprimento e chumbo. Já volto aqui. Aí existe o mesmo som. É exatamente o mesmo
som, só que com N de Neymar. An, en, in, on, mesma coisa. Sangue, antes, pente, entrada, introdução, lindo, ponte, contar, mundo e juntar, tá? Então, mesmo som. An, en, in, on, exatamente o mesmo som. Como é que a gente vai saber se é an com N ou an com M? Aí tem uma regrinha fácil, tá? Quando a gente usa M, logo em seguida desse som, né, de an, en, in, on, vem um B ou um P. Ai, professora, como é que a gente vai lembrar disso? Presta atenção. Quando a gente fala B, o que a gente faz com os lábios da gente? A gente gruda, encosta. P. Quando a gente faz P, de pão de queijo, P, também a gente encosta, não é? É o mesmo que a gente faz com o M. Por isso que antes de B e P, a gente usa M. Aberta a boca. Ambulância. Eu fecho o lábio, na verdade, no B, não no M. Eu não posso falar ambulância. Não é ambulância. É ambulância. Campeão. Lembrança. Sempre. Vocês percebem que a gente toca o lábio no B e no P. Não é na letra M. E por que eu falo tanto disso? Porque existe essa palavrinha aqui, ó. Também. Isso aqui, ó, não é também. Também. Não é também. É também. A boca fica aberta lá no final. Bem. Existe bem também, né? Ó. Bem. Bem. Não é bem. Bem. Não. É bem. Existe bom. Bom. Não é bom. 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 Não. Por quê? Porque na língua portuguesa o M só tem som de M quando tem vogal depois dele. Tá? E quando a pessoa fala assim, eu também vou. Eu entendo, porque eu tenho mais costume, tenho mais contato com pessoas estrangeiras, mas o brasileiro em geral, ele não vai entender. Também vou. O que é isso? Bem vou. Esse som não tá na nossa língua, porque o M no final não tem som. Não tem som de M. Ele tem um som, mas não é som de M. Né? E o mais curioso aqui, presta atenção, é esse aqui, ó. Ontem também, né? Ontem eles foram visitar seus amigos. Ontem eles foram visitar seus amigos. Esse M aqui tem um som muito próximo de O. Foram. Mas é o O? É um M. Ai, professora, como é que a gente vai saber disso daí? Esse daqui especificamente, esse tipo de som do M, a gente vai estudar, tá? Lá nas conjugações de verbos. Aí eu vou dar dicas para vocês, como saber que é um M no final e não um O, tá? Então é o seguinte, quando a gente tiver esse som aí de an, en, in, on, a gente vai saber que é um M se logo em seguida vier um B ou um P. Então aqui tá tudo assinaladinho aqui, ó, os Bs e os Ps logo em seguida. O resto das consoantes, né, se for
qualquer outra consoante que não seja B nem P, então será um N de Neymar. Sangue, antes, pente, introdução, ponte, etc. Tá? Viram só? Muito conteúdo hoje já, né? Bastante coisa já para vocês irem estudando aos pouquinhos e se familiarizando com tudo isso daí, tá? Deixa eu olhar vocês aqui um pouquinho. Ninguém tem perguntinha, não? A gente tem só 5 minutinhos, mas lembrem que se ficar alguma pergunta, alguma dúvida, anota, porque na sexta-feira a gente tem plantão, que é o dia que a gente pode rever, né, alguns detalhes de todas as aulas. Claro que não podemos ver todas as aulas, porque não tem tempo, mas a gente vai ver alguma dúvida